Paulo Gonet finalmente assumiu a PGR e já chegou em seu discurso arrepiando completamente Bolsonaro. Eu, se fosse Bolsonaro, nesse momento estaria morrendo de medo. Lula também fez um discurso muito duro, direcionado para Bolsonaro e várias outras pessoas. Lula cobrou de Paulo Gonet posições justas e discretas, sem ceder para as pressões midiáticas. E nós temos que ver as primeiras posições de Paulo Gonet, principalmente com relação às delações premiadas. Esse é um ponto fundamental, porque não somente nós temos a delação de Mauro Cid, mas as delações de várias outras pessoas que poderão complicar Bolsonaro. Na sua opinião, o cerco contra Bolsonaro está se fechando? Paulo Gonet fez Bolsonaro borrar as calças? Se você curtiu, deixa o like e se inscreva no canal. Eu quero começar o meu discurso, ou o meu vídeo, falando sobre o discurso do Lula, antes de falar sobre o Paulo Gonet. Porque o Lula não estava prevendo um discurso, mas ele foi e falou. Foi um discurso rápido, de 5 minutos, mas completamente no improviso. Um discurso que, se eu fosse Bolsonaro, eu me borraria de medo. Porque Lula fez um discurso de improviso, ou seja, sem ler, e olhando praticamente todo o tempo para o Paulo Gonet. Um discurso muito forte. Porque o Lula falou o seguinte: nós não podemos criminalizar a política. Nós temos que fazer a denúncia ser divulgada depois que ela foi apurada. Porque não é político que a pessoa é corrupto? O bandido? Claro que Lula falou a respeito dele próprio por conta de todas as injustiças que ele, Lula, sofreu durante o processo da Lava Jato. E ele falou: você, Gonet, não pode se sujeitar a presidente da República, a presidente do Senado, a presidente da Câmara ou a presidente de qualquer poder. E muito menos você pode se sujeitar às pressões da mídia. Você tem que ser justo, correto e imparcial. Ele fez esse discurso direcionado ao Rodrigo Janot, que foi procurador-geral durante a Lava Jato, e também ao Augusto Aras, que foi muito subserviente a Bolsonaro. Só que o discurso do Lula também é um recado para Bolsonaro. Porque nós sabemos que Bolsonaro gosta de falar que ele está sendo um perseguido da justiça, que todo o processo contra ele é um processo ilegal. Então o Lula já começa o discurso falando que ele não está colocando ali o Gonet para condenar Bolsonaro. Porque o grande trabalho de Paulo Gonet nesse mandato inicial é o julgamento do ex-presidente Bolsonaro. E nós sabemos que muitas notícias sobre Bolsonaro já saíram e ainda vão sair. Principalmente quando a denúncia for apresentada. Agora, se vocês já repararam, deu uma queda nas notícias sobre as denúncias e os crimes de Bolsonaro. Por quê? Porque aparentemente tudo já foi apurado e nós estamos na etapa final da apreciação para a apresentação da denúncia. Então Bolsonaro vai dizer que ele é um perseguido jurídico e um perseguido político também. Então o Lula já tratou de resolver todo o problema, falando que, olha, eu quero julgamentos justos, sem ceder às pressões da mídia, porque Bolsonaro vai acabar aparecendo muito nos noticiários. E Gonet, na sua fala, garantiu isso a Lula. Gonet falou que o seu mandato como PGR não vai ser pautado pelo holofote e também não pelo palco. Gonet é uma pessoa discreta e é isso que Lula espera dele e é isso que ele vai fazer. Só que o discurso de Gonet foi um discurso assustador e ameaçador para Bolsonaro. Porque Gonet falou que ele vai combater a corrupção, as organizações criminosas e também aqueles que atentarem contra os projetos de civilidade e de democracia. E a gente sabe que quando nós falamos de ameaça à democracia, nós estamos falando do bolsonarismo. É isso que eles estão se referindo. Então, quando o Gonet começa a falar que ele vai combater aqueles que se mostraram como ameaças à democracia, ele está falando que vai combater o bolsonarismo. Isso é óbvio. E caracteriza, claro, um erro dos bolsonaristas a votação em peso no Paulo Gonet, acreditando que ele seria um conservador e iria afinar para Bolsonaro. Bolsonaro, como nós sabemos, tem algumas metas para 2024 para aumentar o seu capital político. Uma dessas metas ou uma dessas intenções é não ser denunciado pela PGR. O discurso do Paulo Gonet hoje mostra que isso não vai acontecer. A denúncia vai ser apresentada. Até porque o Alexandre de Moraes que escolheu o Paulo Gonet para ser o futuro PGR.
Eu não entendo porque os bolsonaristas acreditavam que o Bolsonaro não seria condenado, não teria sua denúncia apresentada. Foi um erro que eles fizeram para tentar falar que, olha, a indicação do Flávio Dino é uma indicação política do Paulo Gonet. Não. Houve essa estratégia, eles votaram em peso e agora o que eles vão reclamar? Gonet vai apresentar a denúncia contra Bolsonaro. O que nós precisamos ver agora, e isso é fundamental, é a disposição do Paulo Gonet com as delações premiadas. Por quê, pessoal? O Carlos Frederico Santos, que é um dos integrantes da Lava Jato, que está avaliando os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, se posicionou de um modo contrário à delação do Mauro Cid, inclusive publicamente, falando que a delação do Mauro Cid era uma delação fraca. Isso causou um burburinho, porque ele alvejou, inclusive, o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal, que fechou o acordo de delação premiada com o Mauro Cid sem passar pela PGR. Isso é possível, mas gerou mal-estar. O Carlos Frederico Santos já deixou o cargo à disposição do Paulo Gonet, ou seja, o Gonet pode tirá-lo da PGR, ou da posição que ele ocupa hoje. Se o Gonet tirar o Carlos Frederico Santos, pode significar que ele vai estar mais aberto a outras delações premiadas, e não somente a do Mauro Cid, porque nós sabemos que Anderson Torres já foi aconselhado pelos seus aliados a fazer uma delação premiada, o Walter Delgatti, o hacker de Araraquara, quer fazer uma delação premiada, e o Silvinei Vasquez, que foi o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, também pode fazer uma delação. Então, tudo isso está em compasso de espera para saber os primeiros passos do novo PGR. Porque não adianta você propor uma delação com um PGR ou uma PGR que é contrária a isso, como era a delação com a posição do Augusto Aras. Falando em Aras, a saída dele também e a entrada do Paulo Gonet cria a expectativa de pacificação entre o STF e a PGR. Porque ao longo dos mandatos de Augusto Aras, nós tivemos muitas tensões entre as duas organizações. O STF reclamava da posição do Augusto Aras e também da Lindor Araújo, muito subserviente, não abrindo denúncia, não investigando o Bolsonaro, não fazendo absolutamente nada. Em compensação, a PGR também criticava o STF por ativismo judiciário, coisas do tipo. Tanto que em vários momentos houve o constrangimento até do Alexandre de Moraes intimar a PGR para que ela se pronunciasse a respeito de bolsonaristas. Foi um grande dissabor. Então agora, com o Gonet, o indicado pelo Alexandre de Moraes, a situação pode se normalizar. E claro, com a normalização, com a pacificação, é esperada que a denúncia contra o Bolsonaro seja finalmente apresentada e aceita pela PGR. Nós sabemos que havia a falta da prova do vídeo publicado pelo Carlos Bolsonaro nas redes de Bolsonaro 2 dias após os atos antidemocráticos. Foi solicitado que esse vídeo fosse recuperado, a rede social, no caso a Meta, não recuperou, mas a PGR fez uma força-tarefa, abriu um grupo e conseguiu recuperar esse vídeo até com laudo que serve como prova. Então está tudo sendo preparado e construído para a apresentação da denúncia contra o Bolsonaro. Tudo tem que ser feito perfeitamente e há uma sintonia dos poderes para que essa denúncia seja apresentada. Para acontecer igual o Lula falou, que seja algo justo e nada midiático. Porque senão Bolsonaro vai acabar reclamando, vai acabar chiando e quem sabe ele pode até mesmo escapar da condenação.